No, I'm not envious of your money, but I'm damned pissed that you're polluting my nature, because it is mine. It's not yours to destroy. This is my nature, together with 5 million other Norwegians. We own this nature, and you're not allowed to pollute it like you do. We want the pollution to stop. We can't look in their grandchildren's face when they in 40, 50 time year from now tell us, what the fuck were you doing? You messed up my nature. What should I live upon now? I have nothing. Because you fucked it up because you let some greedy billionaires get even more rich. As a Norwegian, to sort of look and see that Norwegian companies are being so cynical and just destroying other countries' environment and ecosystems to make more profit. It's embarrassing. Así entre 2003 y 2013, después desapareció 3/4 de la abundancia de estas especies. They are causing a number of problems, and by far the biggest sinner, I think, and as all the research show as well. Now I just read that they are trying to change the researchers because they are coming up with the wrong answer. So that's their way of solving the problem. Just replace the scientists. I'm happy that people are starting to wake up and see all the problems they are causing. Not just in Norway, you know, it's South Africa, in Chile, Scotland, Iceland, you know, it's everywhere. And they are going to escalate it, so it's going to be even worse. We have to stop this. Pero no cree que ya el tema de izquierda-derecha ya es del pasado, ahora tenemos que unirnos para defender nuestra naturaleza y nuestro patrimonio. Pero por supuesto, esa debería ser la voluntad de todos los seres humanos que habitamos el planeta. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. A natureza é maravilhosa. As neves eternas que coroam as montanhas derretem no verão, dando origem a rios e lagos que nutrem uma imensa diversidade de seres vivos. Água pura e cristalina, que não apenas sustenta a vida, mas também encanta nossos sentidos. É um ciclo perfeito e necessário. Um pacto secreto desde o início dos tempos, em que a água retorna ao mar de onde veio. Nas profundezas do oceano habita uma incrível variedade de criaturas. Peixes, crustáceos, corais, algas, uma biodiversidade quase imensurável. O mar provê para todos, aves, peixes, mariscos. Cada ser se beneficia de seus frutos abundantes. Assim como nós, os seres humanos, que diariamente podemos desfrutar da generosidade de seus produtos nos mercados. Iguarias que podemos saborear e apreciar como participantes dessa grande festa. Mas esta festa está em perigo.
Vamos a ir a otro tema. Sernapesca alertó que varias salmoneras en el sur del país han activado planes de contingencia por la muerte masiva de peces en las regiones de Aysén y de los lagos. At least 5,500 tons of salmon was dumped at waste facilities last month, killed by a strain of bacterial disease they hadn't been vaccinated against. The mass mortality event has hit Huon Aquaculture and Tassals farms in the D'Entrecasteaux Channel. Al menos 800.000 salmones escaparon de un centro de cultivo en la región de los lagos, provocando la preocupación de las autoridades, quienes advierten que las especies no son aptas para el consumo humano por estar recibiendo un tratamiento con antibióticos. Sin embargo, pescadores en Puerto Montt ofrecían el kilo hasta en 800 pesos. Más de 5.500 toneladas de salmones muertos debieron ser retiradas en las últimas horas de la sureña región de los lagos en Chile. Las autoridades confirmaron el lunes que la catástrofe ambiental se debe al crecimiento de una marea de algas nocivas producido, según expertos, por el cambio climático y la salmonicultura irresponsable. O que está acontecendo? O mar está se afogando em poluição. As marés vermelhas já não são esporádicas, mas permanentes. A Patagônia chilena e outros ecossistemas estão sendo preenchidos com plásticos, produtos químicos e antibióticos produzidos pela indústria do salmão, que cresce descontroladamente enquanto as autoridades nada fazem. A biodiversidade está desaparecendo. Fiordes que antes transbordavam de vida, hoje são cemitérios submarinos. Desastres ecológicos são cada vez mais frequentes. Uma mortandade imensa de peixes. Mas quais são as causas desses fenômenos? As comunidades afetadas pela indústria do salmão começam a protestar com uma atividade que comete crimes contra a natureza. Mesmo existindo alternativas sustentáveis, a indústria se recusa a mudar. A ganância destrói nosso patrimônio e compromete nosso futuro. Isso não é normal. Isso não é aceitável. O tempo está se esgotando. É hora de agir. Sou Roberto Jequié Quintas, cidadão de dois mundos, Chile e Suécia. Meu interesse pelo tema do desenvolvimento sustentável começou no início dos anos 90, quando me formei como engenheiro civil industrial na Universidade Técnica Federico Santa Maria, no Chile. Anos depois, aprofundei meus conhecimentos nesse tema ao realizar um mestrado em Engenharia Ambiental e Infraestrutura Sustentável no Instituto Real de Tecnologia da Suécia. Quando soube que a indústria do salmão estava se expandindo para a região mais austral da Patagônia chilena, poluindo áreas protegidas e parques nacionais, infringindo a lei por meio de superprodução, senti um alerta interno. A Patagônia chilena, uma das maiores e mais belas e pristinas do planeta, como ecossistemas único e paisagens de tirar o fôlego, está em perigo. Foi assim que decidi investigar a fundo a problemática da indústria do salmão. Com esse objetivo em mente, peguei meu motorhome e iniciei uma viagem de Estocolmo até a Noruega, o maior produtor de salmão do mundo. Meu objetivo era claro: descobrir se esse país adotava práticas sustentáveis e entender, desde a raiz, os verdadeiros impactos dessa indústria. Entrevistei cientistas, ONGs e pescadores. Queria responder a perguntas urgentes. A Noruega enfrenta os mesmos desafios ambientais que o Chile? Quais são os verdadeiros impactos da indústria do salmão? Existem boas práticas? Mas não parei por aí. Viajei ao meu país de origem, o Chile, o segundo maior produtor de salmão do mundo, para ver como eles lidam com os impactos dessa indústria. Não queria apenas analisar números ou estudos que, embora valiosos, muitas vezes ficam na superfície. Queria ver com meus próprios olhos a realidade vivida pela natureza e pelos povos onde essa indústria se desenvolve. Queria ouvir as pessoas que vivem nessas áreas todos os dias. Queria conhecer suas histórias, suas lutas, seus medos e esperanças. Queria sentir essa realidade,
Tive também o privilégio de viajar a Poros, uma bela ilha na Grécia, onde participei de uma conferência que reuniu pessoas de todo o mundo, comprometidas com a luta contra o desenvolvimento da piscicultura em gaiolas abertas. Durante o evento, tive a oportunidade de dialogar com os representantes de ONGs e cientistas renomados, trocando ideias e estratégias para enfrentar os desafios dessa problemática global. Convido você a uma jornada da escuridão à luz. Ex umbra in solem, como diz o lema da minha alma mater, em defesa do mais precioso que temos, nossa natureza, o sustento da própria vida. Minha primeira parada foi Bergen, uma pitoresca cidade costeira a oeste de Oslo. Lá ficam os escritórios centrais da Mowi, anteriormente conhecida como Marine Harvest, a maior produtora de salmão do mundo. Fiquei surpreso com a modéstia de suas instalações. Escondidos atrás de uma fileira de prédios abandonados, seus escritórios parecem querer passar despercebidos. Lá estacionei meu motorhome e tive a oportunidade de entrevistar Rune Jensen, líder de uma ONG que luta apaixonadamente pela sobrevivência do salmão selvagem, uma espécie cuja existência está cada vez mais ameaçada pela indústria salmonícola. So we are here outside the Mowi headquarters, no? Yeah, this is the movie headquarters. It doesn't look like much. It is running all the businesses in Chile, in British Columbia, Scotland, Iceland, Norway. So because they are creating jobs in the rural districts along the coasts of the world, but these jobs actually come with a huge cost for the local coastal ecology. And the cost is the pollution. And the pollution is costing the wild fishermen, the lobster fishermen, and even the ecology, and even small sea creatures like zooplankton, and everything is being disturbed, and at a level and a rate that is unheard of. People tend to not understand the magnitude of the pollution. A poluição orgânica. Um dos grandes problemas da aquicultura é que sua poluição é invisível. A olho nu, tudo parece limpo e em ordem. Em alguns casos, as gaiolas flutuantes dão até a impressão de serem instalações artísticas. No entanto, a realidade sob a superfície é bem diferente. When you talk about organic pollution, how big are the numbers? So the thing is, you can compare one average size fish farm and how much organic waste they let out. It's the same as putting a barn, a floating barn with 6,800 cows that is shitting directly into the ocean. So whenever you see a fish farm, an average size fish farm, imagine a barn with 6,800 cows shitting everything directly into the ocean. That's the cool and cold, hard facts and reality. Para dimensionar os impactos da indústria do salmão no fundo marinho, a organização ambiental Green Warriors, da Noruega, realizou em 2016 uma expedição de pesquisa a bordo de uma embarcação equipada com a mais moderna tecnologia para filmagens em grandes profundidades. We spent 2 months investigating under 40 fish farms, and the national TV didn't even show it. And they were invited to come on board, they were invited to take place, they were invited to everything, and we communicated, we sent them the videos, and nothing, not a word. Because we invested a lot in investigating this industry. So we've been filming underneath a lot of fish farms. Here is the official numbers. The blue is very good condition on the seafloor. You would sort of look for seashells and starfishes and things, right? And green is good, and yellow is bad, and red is very bad. You can see here there is a tiny little dot with red, tiny little yellow one, and a big blue one, which is very good. That's the shellfish and stuff, right? And let's see in the video when we compare it to what we find when we are down there.
So this is under the farm. This is the number of the farm. This is the depth, 102 meters. This is very good condition. So this is the fish shit. And you see in some of these bubbles of gas coming up from the mud. And those bubbles are methane and hydrogen sulfide, which are made when there is very bad conditions on the sea frog. Things are decomposing without oxygen. And now we are 57 meters from the plant. This is in 108 meters. This is a new location. So that it hasn't been here for a long time. So you cannot trust any of this information? Not at all. Estou realmente surpreso. Sempre pensei que a Noruega, como país desenvolvido, protegia seu meio ambiente. Quem imaginaria que uma nação tão próspera, com seus fiordes e geleiras imponentes, rica em petróleo e sem urgências econômicas, permitiria a destruição de seu próprio patrimônio natural? Não pude acreditar. Decidi ir pessoalmente aos escritórios da Mowi para ouvir sua versão dos fatos. Negaram-me uma entrevista formal, mas acertaram conversar comigo informalmente. Então ouvi cada palavra, gravei a conversa, ciente da importância de documentar cada detalhe. We checked the status of the bottom before, during and after every production cycle, right? And then it's graded. So 96% of sites in Norway would be good or very good, according to the environmental authorities in Norway. But I hear also that some environmental organizations, they have been digging in the places where the authorities say it is good, and it's not good at all. Yeah. I'm sure there can be sites that, but it's demand by law. Talvez as medições feitas pelas autoridades marítimas norueguesas não sejam tão precisas. Mas também cabe outra pergunta. É realmente possível que 96% das fazendas marinhas estejam em boas condições, após as descobertas relatadas pelos Green Warriors? Das 40 localidades investigadas, e mais da metade encontraram as condições preocupantes. Tão preocupantes que decidiram denunciá-las formalmente às autoridades. Até agora não houve consequências visíveis. E isso levanta várias questões. Como essas instalações estão sendo avaliadas? Quais critérios estão sendo usados? E o que acontece realmente com as denúncias quando chegam às mãos do Estado? Norwegian Maritime Authorities said this is not proof. This can be from wherever. And there will always have some negative effects in producing food. Have you been in a farm of cows? They are also shitting. All these red dots right here, that's the salmon farms in this area. And remember, every dot represents at least 6,800 cows. But if you compare to if you have raising cows on land, in order for you to raise cows on land, you have to have fields to spread their dirt on it evenly. And of course, the dirt is being absorbed by the soil and it gives for new grass and everything. But if you had 6,800 cows, you need 30 square kilometers of fields to spread it on. And how many fish farms do you see here? Each of them need 30 square kilometers of fields to spread their shit. I mean, the fjords ain't big enough to spread their shit in a way that is not harmful. Para entender melhor do que estamos falando, é importante explicar o que é a floração de algas e o fenômeno conhecido como maré vermelha. No oceano, a luz do sol aquece a água, e quando há uma grande concentração de peixes em uma mesma área, os resíduos que eles liberam, fezes e restos de alimento, acabam enriquecendo a água com nutrientes como nitrogênio e fósforo. Esses nutrientes estimulam o crescimento acelerado de microalgas, um processo conhecido como floração de algas. À medida que essas algas se multiplicam, elas consomem oxigênio e tornam a água mais turva, impedindo que a luz solar chegue ao fundo do mar. Isso dificulta a fotossíntese das plantas aquáticas e reduz ainda mais a quantidade de oxigênio disponível. Quando esse processo sai do controle, ocorre a eutrofização, uma condição em que a falta de oxigênio cria um ambiente anóxico, ou seja, sem oxigênio, resultando na morte da vida marinha.
Em alguns casos, determinadas espécies de algas liberam toxinas perigosas. É o que chamamos de maré vermelha. Um fenômeno que pode afetar peixes, moluscos e até representar riscos à saúde humana caso alimentos contaminados sejam consumidos. There's been studies that have shown that there's a correlation between the expansion of aquaculture and the recording of harmful algal blooms or red tides in different parts of the world. In fact, in almost every ocean in the world. These particularly fish farms that are fed a lot of fish meal produce a lot of nutrients and produce a lot of organic matter that's then used by the organisms that form red tide. So you produce a lot of nutrients and this organic matter, and these organisms grow very quickly and ironically can end up leading to killing the fish that are helping to generate these red tides. Cuando uno habla de sustentabilidad tiene que necesariamente hablar de límites, y los límites para la producción de salmones en Chile nunca han estado claros. Básicamente la Ley General de Pesca y Acuicultura establece un concepto técnico que se denomina capacidad de carga. Eso quiere decir la capacidad ecológica, ¿cierto? Biológica, oceanográfica, de un lugar, ya sea un canal, una bahía, un fiordo, de sustentar una cantidad de biomasa de salmón. Eso es la capacidad de carga. ¿Cuánto aguanta el medio ambiente sin deteriorarse? Esa capacidad de carga no está estudiada, no está definida, y la industria del salmón se expandió y se sigue expandiendo en lugares donde el medio ambiente no tiene la capacidad de sustentar salmón. Era una floración pero terrible. Yo me acuerdo que en esta parte aquí, en la esquina de mi casa, de aquí al final, era una capa así. Fue algo que nunca había visto en el mar y un olor fétido. Fétido, era como si arrojaran un vertedero de caca o de excremento humano en el mar. Yo que vivo en la otra casa que está usted, que está muy a la orilla del mar, eso no se podía abrir ventanas ni nada. Y todo el mar andaba con unas franjas café, como molidillo así, como caca botada en el mar. Pero eso eran peces muertos. Y hubo una mortandad de jureles que usted hubiese visto, el mar era como una olla como en sopa con cosas flotantes. Era asqueroso todo eso y era terrible de ver tanto pescado. O Fiord Cumal, localizado entre Hornopirene e Caleta Porcelana, é uma joia natural do sul do Chile, onde a rodovia austral se interrompe e a travessia tem que ser feita pelo mar. Suas águas profundas conduzem ao Parque Pumalim, um legado do conservacionista Douglas Tompkins, que protege alerces milenares e ecossistemas únicos. Apesar de seu valor, esse ambiente está sendo ameaçado. Em áreas tão remotas, onde o Estado tem pouca presença, a indústria cresceu sem controle e muitas comunidades veem nela uma fonte de renda, sem reconhecer o dano ambiental e social a longo prazo. O mais preocupante é que existem tecnologias para uma produção mais sustentável, mas elas não são aplicadas. Falta regulamentação baseada na ciência e vozes especialistas que alertam sobre as consequências estão sendo ignoradas. Uma dessas vozes é a de Vreni Hausermann, doutora em biologia marinha, alemã de origem, mas chilena por escolha e vocação. Há anos ela vive no sul do Chile, dedicando sua vida ao estudo e defesa do Fiord Cumal. Com uma entrega incansável, ela documentou os impactos da indústria do salmão nos ecossistemas marinhos, reunindo provas valiosas de como era o fundo marinho antes da intervenção industrial. Embora seu trabalho não tenha sido recebido a atenção nem o apoio que merece, seu legado científico é uma luz de esperança. Graças aos seus registros, hoje é possível constatar, com evidência irrefutável, a degradação causada pela negligência e falta de regulamentação. Sua luta também é um chamado urgente para proteger o que ainda resta, para valorizar a natureza, não apenas por sua beleza, mas por seu papel vital em nosso futuro. The first time I came to Cumal Fjord was in 2002. I just dived there the first time and was totally impressed by the biodiversity. It was unbelievably colorful and diverse. And I've been studying the fjord for 20 years, but I had to see how things changed over the years. When I came to Cumal Fjord, there were only 3 really small farms.
But in 2010, there were already more than 10, 15 really huge farms. And at its maximum, there were 23 huge farms. The amount of nutrients, of antibiotics, of chemicals that were put into the water were rising exponentially. Between 2003 and 2013, we saw a strong decline in biodiversity. There were species that we didn't see anymore, like the rock shrimps. There were other species, like the gorgonians, that reduced its abundance by 75% in only 10 years. Other species were really hard to find at all. The corals died off. The Comau Fjord was really well known for its coral banks. The whole fjord, when the walls were vertical or overhanging, was full of coral banks. And in 2012, the coral banks along the inner fjord, along more than 20 kilometers of the fjord, died, and they have not recovered since then. And in the last couple of years, the salmon farms were even leaving Comau Fjord again because there was no oxygen left. And even the fish died because there was not enough oxygen for them. So for a certain time, they used tubes where they bubbled oxygen into the cages. But even this didn't work forever. And so then the farms left the fjord. And a couple of years ago, there was not a single salmon farm in the fjord. And now they are just coming back because there seems to be some oxygen again. But the biodiversity in the fjord has changed dramatically over time. Após conhecer os impactos da indústria do salmão na Noruega, eu suspeitava que no Chile a situação poderia ser ainda mais grave. Mas jamais imaginei que tivesse atingido um nível tão deplorável. Como é possível destruir um fiord inteiro, ignorando aqueles que tentaram alertar? Como é possível tentar manter vivo um ecossistema moribundo, injetando oxigênio, sem entender completamente as consequências? Um ecossistema de beleza incomparável, lar de uma biodiversidade única no mundo, está sendo devastado. E o mais revoltante, em vez de proteger seu povo e salvaguardar sua inestimável patrimônio natural, o Estado chileno parece ter se rendido a interesses puramente econômicos. De que servem as normas e regulamentações se não são aplicadas nem respeitadas? Com a intenção de entender a posição do Senarpesca, o órgão responsável por fiscalizar o correto funcionamento da atividade, viajei a Valparaíso, decidido a obter respostas. Apesar de ter agendado uma entrevista, ela nunca se concretizou. Foi apenas depois de voltar à Suécia e após insistir repetidamente que finalmente consegui entrevistar-me com a subdiretora da Senarpesca via Zoom. Estuve hablando con una científica que ha trabajado mucho en el fiordo de Comau y me cuenta que se perdió un 75% de la biodiversidad, está en condiciones anaeróbicas, que ya no hay salmonera ahí, y no se fueron porque las sacaron de ahí, sino que se fueron porque ya no pueden operar, porque no hay oxígeno. ¿Qué pasó con la fiscalización ahí? No tendría una... Claro, no tendría yo una forma de poder explicar exactamente lo que ocurrió en ese caso. Ahora, en términos generales, podría señalar que la normativa para el control ambiental de los efectos de la acuicultura es, como te digo, en base a esta determinación de la condición del sedimento, del nivel de oxigenación del sedimento, y se realiza regularmente, y todos los centros que se autorizan a operar tienen que cumplir con el parámetro. Eso es lo que la norma contempla, y nosotros nos encargamos de que efectivamente ocurra así. Pero, por ejemplo, estuve en Coyhaique y en Puerto Cisne y me entrevisté con Senapesca de allá, y haciendo averiguaciones me digo que no tienen siquiera lanchas propias para ir a fiscalizar y muy poco personal, son muchísimas las concesiones. ¿Cómo pueden hacer un buen trabajo si no tienen ni siquiera lanchas? Bueno, sí, efectivamente no tenemos embarcación propia. En el caso de las fiscalizaciones asociadas a los procesos de análisis de la condición de los sedimentos, el tema está, digamos,
controlado o lo tenemos más fácil porque son las empresas que están que licitaron estos terceros acreditados, estos laboratorios ambientales que van a tomar las muestras, nos llevan en ese caso. En mayo del año 2024, nosotros publicamos una investigación que constató la existencia de 95 casos de sobreproducción de salmones solo dentro de áreas protegidas. Esto quiere decir de que si la autoridad autoriza en sus permisos ambientales producir 2.000 toneladas, nosotros registramos que había durante 95 ciclos productivos, se había excedido ese límite máximo de producción por un total de 67.500 toneladas de exceso. Eso equivale a cientos de millones de dólares en ventas y ninguno de esos casos había sido sancionado hasta ese entonces. Estuve conversando con la organización Terra y me contaban que en las áreas protegidas tienen mucha sobreproducción y al parecer no hay mucha fiscalización de eso. Disculpa, Roberto, yo por eso te pedía la pauta de preguntas previa, porque la subdirectora debe estar preparada y tener los antecedentes a la vista de las cosas que tú vas a preguntar. Entonces, si quieres abordar una entrevista de cosas más puntuales, me puedes enviar las preguntas que tengas y para poder nosotros poder analizar bien los antecedentes y poder tener esta... Pero yo me imagino que usted tiene su antecedente porque usted es el trabajo que ustedes hacen, ¿no? Claro, pero si tú me hablas de denuncias de Terram de sobreproducción, tendría yo que ver qué estamos hablando. Efectivamente, nosotros controlamos la producción y hacemos las denuncias correspondientes cuando detectamos que ha habido sobreproducción en los ciclos y esas denuncias se entregan a la SMA, que es el organismo que en este caso es el encargado de determinar las sanciones que correspondan. Como te digo, está, hay ahí, a ver, ¿cómo te lo explico en términos globales? Nosotros estamos conscientes de que hay una mirada muy atenta a el desarrollo de la acuicultura y sus impactos ambientales. Y sabemos que hay ONGs que están permanentemente mirando para encontrar, para dar digamos, no digo que para encontrar problemas, sino que para estar seguros de que todo se está haciendo correctamente. Y Terram ha hecho varios análisis. Ahí el problema que tenemos es que la información que ellos utilizan para sus análisis nosotros no siempre la entendemos correctamente. O sea, ellos nos piden a nosotros información dura, de datos, y luego hacen unos análisis respecto a los cuales nosotros no tenemos conocimiento de cómo los realizan. Entonces hay ciertas discrepancias ahí. El año 2003, aprox, hubo una contaminación en la isla de Aldachildo. Ahí se hundió un centro completo. Tienen que haber sido unas 24 jaulas, ya casi listo para ir a cosecha, por contaminación de algas, o sea, mejor dicho, falta de oxígeno. Bueno, ver toda esa mortalidad fue terrible porque que se pierdan así esos peces, pero yo creo que todo pasa por un tema de no ser cuidadoso con la siembra, como siempre se ha dicho. Hay que ser cuidadoso donde siembra, no poner tanto, ser precavido, porque al final todo esto nos trae a futuro mucha contaminación, como se ve hoy día, que las aguas están contaminadas, pero a no dar más. Y eso es producto del mal manejo. Y uno mismo se involucra porque cuando estáis trabajando tampoco toma mucha conciencia. Solamente se dedica al trabajo y no a ser cuidadoso y decir, o patalear, como se dice ahí en ese momento, y decir, esto está mal. Y lamentablemente hoy día se viven las consecuencias aquí en el sur y se siguen porque por abajo hay mucha contaminación donde se fueron a instalar la salmonera. Bueno, y
Y te cuento que yo trabajé en Punta Buenao, Buraco de Vélez, esos lugares como Planchá, Concha Blanca, quedó todo contaminado. Y es el tema que hoy día hace que Chiloé esté como está, contaminado. Tentei entrevistar a Serna Pesca novamente para obter respostas mais precisas, mas não obtive nenhuma resposta. Também tentei entrevistar a Aqua Chile, a maior produtora de salmão do Chile, mas também sem sucesso. Tentei entrar em contato com a Superintendência do Meio Ambiente para explicar como empresas que infringem a lei não são sancionadas, mas também não atenderam minha ligação. A situação é mais que tragicômica. É revoltante. No Chile, as empresas do salmão parecem operar como se não houvessem limites, com uma fiscalização extremamente ineficaz e, pior ainda, o Estado não aplica a lei às empresas que cometem abusos e infrações. O mais alarmante é que estamos destruindo até mesmo nossos parques nacionais, áreas protegidas que deveriam ser o último reduto para preservar o pouco que nos resta. Se não somos capazes nem de proteger essas reservas, que futuro estamos garantindo? Se isso não for interrompido, simplesmente não restará nada. A magnitude desse problema é imensa. Somente a superprodução em áreas protegidas de 67.500 toneladas de salmão equivale à poluição gerada por 140 mil vacas. Para entender em outra escala, este número corresponde aos dejetos produzidos por 700 mil pessoas, jogando diretamente seus excrementos no mar, sem qualquer tratamento. Imaginem uma cidade inteira de 700 mil habitantes despejando seus dejetos diretamente no oceano e fazendo isso em áreas protegidas. E isso é apenas a superprodução. Por que a indústria do salmão pode atuar dessa maneira, quando a nós, cidadãos comuns, jamais seria permitido algo semelhante? É inconcebível que haja tamanha permissividade com uma atividade que destrói de forma tão direta e massiva nosso patrimônio natural e nossos ecossistemas. Isso não é apenas alarmante, é um chamado urgente à ação. A destruição da Patagônia, um dos lugares mais ricos e belos do mundo, não é apenas um problema local, é um desastre global que afeta a todos. Se não fizermos algo agora, o dano será irreversível. Contaminação química. But then, of course, you also have the chemical pollution, which is actually even worse. Because the chemical pollution, those numbers are either extremely high or the toxicity of these substances they are letting out on the sea are so toxic that it's hard to grasp how toxic it really is. Na criação de salmão, milhares de peixes vivem espremidos em tanques ou redes instaladas no mar, muitas vezes em lugares com pouca correnteza. Isso piora a qualidade da água e facilita o surgimento do piolho do mar, um parasita que enfraquece os peixes e os deixa mais suscetíveis a doenças. Para tentar controlar este problema, a indústria tem usado há muitos anos grandes quantidades de produtos químicos, como peróxido de hidrogênio e outros compostos difíceis até de pronunciar. O problema é que, embora esses produtos ajudem a combater os parasitas, eles também acabam prejudicando outras formas de vida do mar. Crustáceos, larvas e pequenos organismos que fazem parte da base da cadeia alimentar marinha também são afetados, o que pode causar desequilíbrios sérios no ecossistema. O mais preocupante é que, enquanto muitos estudos são feitos para aumentar a produção de salmão, quase não existem pesquisas sobre os impactos ambientais dessas práticas. Isso significa que ainda sabemos muito pouco sobre os efeitos a longo prazo no oceano e na vida marinha. So when they do sea lice treatment or salmon lice treatment, which really is the best term for it, they also treat the entire fjord. When we try to tell people about the chemical delicing, people don't really recognize what sea lice is. But it is actually a crayfish. And what they do is they use chemicals that are not allowed
crayfish to change the shells, so they will die. But crayfish, that is shrimps, that's crabs, that's lobsters. And they do this in open nets. Of course they kill all the other crayfish too. Bueno, aquí nosotros llegamos hace 22 años que estamos acá. Bueno, yo tiraba una trampa aquí a la orilla, 12, 20 metros, porque eso es lo que se manejaban las jaivas entre temporadas, porque a veces se van más a profundidad, van, vuelven, y yo podía sacar 20 jaivas en una trampa. Y después que pasó esto de lavar peces y tirar química a destajo, poco a poco empecé a ver que ya, y hoy día si yo tiro una trampa, si saco una, es mucho. Por mais de 40 anos, o uso excessivo de produtos químicos tornou os piolhos do salmão cada vez mais resistentes. Como alternativa, tratamentos mecânicos são utilizados, nos quais os peixes são sugados pelos barcos especializados, banhados em água morna entre 35 e 38 graus Celsius, uma temperatura que causa choque extremo nos peixes, e estão expostos a jatos de água de alta pressão para remover os parasitas. Este processo causa estresse severo, feridas abertas e um alto nível de sofrimento. Muitos não sobrevivem, e aqueles envolvidos ao mar são mais vulneráveis a doenças. But then, of course, the sea lice agents is not the only chemical pollution. Because the salmon farms raised in open net beds, they need to keep their nets around the farms to keep the salmon inside, and they need to have free flow of water to kind of hold the oxygen level high enough. So they cannot allow the small sea creatures to start getting attached to the net. And then they use copper to make this happen, or zinc, or other heavy metals compounds. So we worked together with the county governor here in the Westland, it's like the Western Norway, and we looked into their findings, and they found that every fish farm uses in average 1,700 kilos per copper per facility per year. And in the industry in Norway, in general, if I run a shipyard or any industry, there's an absolute limit of 2 kilos of copper that I'm allowed to let out per year. If I let out more than that, then I'm arrested. So how much copper are the fish farmers letting into the ocean per year? The number is so high, and that again, we need to compare it to the number divided by the number of employees. So if you take all the copper used in Norway that is going into the environment, you come up with the number 206 kilos of copper per year per head in the fish farm industry. É difícil compreender como é possível que se permita uma indústria poluir dessa forma. Embora seja verdade que toda atividade industrial tem impacto ambiental, o maior problema da indústria do salmão é que ela opera em um ambiente marinho, onde as correntes dispersam os poluentes, tornando extremamente difícil estimar a magnitude dos impactos. O dano causado pelo uso excessivo de produtos químicos é particularmente difícil de dimensionar, não apenas pelos efeitos nos ecossistemas marinhos onde se desenvolve, mas também pelas consequências para a saúde humana. No caso do salmão, pode ser um peixe gorduroso. As substâncias tóxicas se acumulam no tecido adiposo, o que é eventualmente transferido para nós quando consumimos. Não se trata apenas dos produtos químicos usados para tratar o piolho do mar, ou da grande quantidade de antibióticos utilizados, especialmente no salmão chileno, nem nos metais pesados utilizados para limpar as redes. Há também os contaminantes presentes nos pellets de ração, já que muitos dos ingredientes contêm pesticidas, que igualmente se acumulam na gordura do salmão que ingerimos. Para entender melhor os efeitos desses contaminantes sobre a nossa saúde, entrevistei Annalise Bjork Monsen, médica especialista em doenças infantis e bioquímica médica. Hello, Annalise. I work with pregnant and lactating women and infants, and we have measured these pollutants during pregnancy and in babies. The problem with these pollutants is because it's fat soluble, it will stay in the fat cells in your body and they have a very long half-life. So if you start to eat this when you're a child, you will have a
pretty big store when you're around 25 and ready for your first baby. And this will be transferred through the placenta, through the breast milk to the baby. Like for dioxin, it destroys the semen quality. It's associated with obesity or associated with cardiovascular disease, cancer. And the problem is that as long as people eat this fatty fish, these pollutants will be transferred through generations and cause illness. Contaminação biológica. Wild Atlantic salmon in Norway has been in decline since late 80s, with a change from about 1 million fish returning to salmon rivers to about 400,000 in recent years. And this year we also see a further reduction. And that is in part due to probably climate change that cause a reduction in marine survival, but also local and regional factors, man-made factors. Among the man-made factors, the farming industry is responsible for the major pressures on Atlantic salmon. The sea lice is killing the salmon. Sometimes more than 50 to 60% of the out-migrating young smolts die because of sea lice alone. That's a huge problem because now this industry is being allowed to take one of my dearest resources, my wild salmon, and to kill half of it on the way out. Actually, the new rules in Norway is that the salmon farm industry are allowed to kill up to 30% of the out-migrating wild salmon. This year, it happened what wasn't supposed to happen, that the salmon didn't return, or the big salmon didn't return, which caused a big worry, of course, by the government. So they closed 33 rivers within a week, and some of the major rivers like Gaula, where I'm from. It was a shock to a lot of people, really a big wake-up call. Maybe it was needed. It was the right thing to do. The only problem was it happened, overnight, so to speak. So created a lot of problems for anglers and landowners. But I hope that, by doing this, people will understand more how serious the situation really is. This is a wake-up call and a warning call, and I hope that especially media will, use this momentum to tell the average person and tell people why we ended up like this and why the wild salmon is under threat. So this is the empty historical Sæter pool, which should have been, full of life, full of salmon, anglers by the bank. Now it's just empty. Empty here and almost empty in the river. And that's because all of you are eating this farmed fish. In a normal year, we have around 200 anglers here that stay for 1 week on the fish and enjoy the nature and each other's company. And since 21st of June, it's been empty. The whole valley is empty, and it's a tragedy. Assim como a indústria do salmão contribuiu para a ameaça da extinção do salmão nativo no Atlântico Norte, na Patagônia chilena, essa atividade representa um sério risco para as espécies nativas do Oceano Pacífico. Hoy día muchas especies de las poquitas nativas que estaban quedando aparecen con piojos, aparecen con hematomas, en los últimos robalos, los últimos pejerreyes. La intoxicación por dosis de inyecciones a los salmoneros recorren nuestras costas. Y uno ve cómo la biodiversidad se ha ido alterando. Uno ve que antes donde había varias especies que se podían cosechar, hoy día ya no se cosechan, como el pelillo, eso todo murió, salió a la playa, ya no hay recuperación de esos lugares. Y eso es lo preocupante de esto. No, el robalo ya no se ve. Yo que no como un robalo, maestro, no sé si hacen unos 4 meses. Yo trabajo con productos del mar más encima. No lo veo porque el salmón lo está extinguiendo. El salmón ahora se mete en los esteros y se come todo el alevín. El alevín, el pescado, el robalo chiquitito, ese que todavía no le sale ni una manchita negra en la guatita. ¿Ya? Después viene el small, que es un poquito más grande. El salmón se está depredando todo. Eso es lo que pasa. Hay que defender esas especies y la única manera que se puede hacer en este momento es que las salmoneras se corran, porque de otra manera no podemos controlar esa especie.
Ahora mire, yo voy para acá, para el lado oeste, que se llama acá la parte del océano de Quellón. Tenemos unos ríos ricos en pescado, robalo, entran diferentes especies, pero es por el tema que no existe salmonera. Están demasiado retiradas para que los salmones lleguen a esos lugares. Claro, porque antes había gaviota en forma permanente acá porque había alimentación de sardinas, de otras especies que hasta hace pocos años, hace como 3 años aproximadamente, se destinaba todo a harina de pescado. O sea, ya se explotó, ya no queda nada. Entonces las especies, las aves ya no están aquí. Si antes aquí era puerto de pescadores, hoy día ya no se ven. Han emigrado a otros lugares a buscar su alimento, porque todo lo que había fue capturado para harina, para pescado. Esa es nuestra realidad. Yeah, so at Feedback, we're really concerned about the food feed competition that arises as a result of the farming of carnivorous fish, such as salmon and sea bass. And this is because the farming of species like this requires huge quantities of fish caught in the wild. So currently, about a fifth of the global marine catch that is taken out of the ocean every year goes to make fish meal and fish oil. And a significant proportion of this, roughly 70%, goes to aquaculture, industrial aquaculture like salmon farming and sea bass farming. And this is problematic because it's taking fish away from people in regions where food insecurity is a problem. So we know that there are big fish meal, fish oil factories in places like Northwest Africa, in Southeast Asia, South Asia, places like India, for example. And in other parts of the world, also in Europe, we produce fish oil and fish meal in Europe for industrial aquaculture. The salmon farming industry loves to claim that we have a moral responsibility to feed a starving world. But what they're actually doing is taking food out of the starving people in the world and putting it into the salmon that produces less food for the rich people. That's not feeding the world. But this is not ethical. And what's less ethical is that they actually have the nerve to say something that is so wrong. So as long as we keep feeding species such as farmed salmon wild-caught fish, we cannot call this industry a sustainable industry. Mucha gente, antiguamente yo me acuerdo, 30 años atrás, mucha gente vivía solamente de la pesca artesanal. Y de a poco se lo fue metiendo la industria. De a poco, y hoy en día tenemos eso, que la industria se está apoderando, que ha sido del historial del pescado artesanal. Y de a poco lo va eliminando. Y los que quedan con salud todavía están prestándole servicio a ellos. Enterarme que no hay pejerrey, que no hay róbalo, que no hay lisa, lenguado. Cosas que antes, cuando niño, eso era súper abundante. Entonces, eso me preocupa. Por eso digo, hay que hacer algo. Pero si seguimos así y si no se hace un estudio acabado, vamos a terminar que los salmoneros van a decir, ¿sabes qué? Nos vamos, esto no es productivo. Pero cuando no sea productivo, no va a ser productivo ni para ellos, ni para mí, ni para nadie. A solução.
Após mais de um ano de pesquisa, incluindo entrevistas no Chile e na Noruega, voltei ao norte desse último país para investigar uma empresa que está transformando a indústria do salmão com práticas de menor impacto ambiental. Com muito entusiasmo, viajei em meu motorhome até Brønnøysund, onde se encontra a Aquafuture, uma empresa pioneira que começou com um projeto de pesquisa com sistemas semi-fechados e, graças à sua perseverança, alcançou o nível comercial. Lá entrevistei Thomas Myrholt, líder da Aquafuture, para conhecer seus processos e avaliar se realmente conseguiram reduzir os impactos negativos que essa indústria causa à natureza. Yeah, so this is Hamsundet, the third site that we built. It was finished in 2018. And right now there is 700,000 fish here. They're about 3 kilos and will be harvested this Christmas. The main difference with this salmon farm is that the fish is kept in a closed bag. So this bag creates a bowl that we have the fish in, and we fill that bowl with fresh water from 25 meters of depth into the bag. The advantage of doing it like this is that we are protecting the fish more. So we don't get the parasites in here, and we're also more protected against diseases. But the big thing is that we don't have to treat for sea lice and take the fish up and hose it with a high pressure hose or brush off the sea lice, because that's also removing the protective mucus of the fish. And when you then pump it through pipes and over things, you can get some cuts in the fish and so on. And when you release it back in the ocean, you are sort of leaving it open for diseases. So we don't have to do any of that here. And then the fish can just be within the pond and thrive in a good environment. The waste is filled with nutrients. It's phosphorus and nitrogen. We would like to use that for new value streams and give it value instead of thinking of it as waste. We have two ways of doing it. One is that we drive the wet sludge to a biogas plant with big trucks to produce biofuels. So it's actually running the buses in Trondheim city. At this site, we are, since it's very difficult logistic to get the wet sludge out by truck, we have our own dryer where we dry the sludge to a fine powder, and we use that for organic fertilizer. If we have been a traditional producer of salmon, we have dumped around approximately 30 tons of wet sewage out in the sea. And then you can calculate 4 weeks, you can use 52 weeks. And then we started talking about a lot of tons that's not supposed to be in the sea. The feed consists of like anchovies and pelagic fish, so fish oil, fish meal, but a lot of plant-based materials as well. When we were investing a lot extra in the feed, we weren't able to sell the fish in the premium segment because we're not big enough to harvest all year around. Our problem then was, we're too small to brand our own salmon, and then we're not getting paid back the extra cost that you put in feed. So now we're using a fairly standard formula that the whole industry in Norway is using. It's a point to try to be a net contributor, like not use more fish to produce the kilo of fish. That's the wrong way about it. It's a lot more expensive to build these kinds of farms. But at the end of the day, when you have harvested the fish, since we have much less mortality and the fish grows quicker, and the fish that we harvest have a lot better quality, the overall cost of producing in this way is no more than the average in open nets. Essa inovação representa uma luz de esperança para avançar rumo a uma indústria do salmão mais sustentável. Embora ainda existam desafios, como a composição da ração dos peixes, esse tipo de tecnologia introduz melhorias significativas ao sistema de produção atual. Mas qual é a visão da indústria do salmão que ainda opera com sistemas abertos no mar? Para responder essa pergunta, retomamos nossa entrevista com a Mowi, a empresa líder mundial nesse setor. So then we see that salmon farming, compared to other animal protein producers,
are extremely sustainable. So when you look at energy use, when you look at climate impact, when you look at freshwater use, when you look to the environmental footprint we leave, if you compare that to all other animal proteins, you can't find any more sustainable way of producing food. Depois de conhecer os verdadeiros impactos da indústria do salmão, não podemos mais fechar os olhos nem permitir que continue nos enganando. A verdade é inegável. Uma indústria que opera com sistemas abertos no mar jamais poderá ser considerada sustentável. Muito menos quando, para produzir um único quilo de salmão, sacrifica-se mais de 1 quilo de peixes selvagens. O despejo constante de nutrientes no mar, a perda de biodiversidade e a sobreexploração dos recursos marinhos são problemas graves que ameaçam a saúde dos nossos oceanos e que, com isso, o equilíbrio do nosso lindo planeta. Não podemos permitir que se repita o que aconteceu no Mar Báltico. Esse mar de pequeno porte e pouca profundidade chegou a um estado crítico. O excesso de nutrientes, a exploração desenfreada de seus recursos e a poluição dos produtos químicos lançados nele o levaram à beira do colapso. Um ecossistema que antes era abundante em bacalhau, hoje quase nem tem mais peixes. E os poucos que restam não são adequados para o consumo. Recomenda-se não comê-los mais do que 2 vezes por ano. Precisamos aprender com essa história triste para evitar que ela se repita. Devemos trabalhar com base científica que nos garanta um resultado sustentável ao longo do tempo. Ainda temos tempo de proteger nossos mares. No tomemos a la acuicultura como un concepto negativo, ¿ya? Porque es una herramienta muy poderosa de alimentación para el mundo. Se puede generar acuicultura en muchos lugares del mundo o en otros lugares, mejorando algunas tecnologías, pero enfocados en sustentabilidad. Poder tener organismos que produzcan proteína, pero basados en el fitoplancton, en las microalgas. No peces carnívoros o moluscos que sean carnívoros, sino que sean sustentables en el tiempo. Por eso, reitero, no estigmatizar que la acuicultura es salmonicultura, porque eso no es así. La salmonicultura es un pequeño trozo de lo que se puede hacer en cultivo y mucho más sustentable que lo que es la salmonicultura u otros cultivos de peces que sean carnívoros o estén en la trama trófica superior. Siempre tienen que ser acuicultura de organismos que estén en la trama trófica en la parte inferior. Así que eso, la acuicultura es el futuro de la alimentación. The consumer can make decisions what they buy and what politicians they vote for. And this is the only way we can change things to the better. And this is also how we have to deal with climate change, with biodiversity loss. We have to choose the people who make the right decisions. We have to buy the things that don't contaminate, that are better for the environment. A los consumidores, si no saben bien la procedencia de cómo se cultiva el salmón, de cómo se procesa, las malas prácticas, que piensen bien antes de consumir. Hoy día tengo entendido que 1 kilo de salmón cuesta aquí en Chile, bueno, aquí dentro de la comuna, 8.000 pesos. Y un congrio que no tiene química para nada, porque todo ha sido libre, está como a 4 lucas. Entonces, eso es no saber. Eso no es saber qué está comiendo. Essa jornada chega ao fim, mas a dor fica. Dói na alma ver o quanto de destruição causamos ao mar, nosso maior tesouro, durante todos esses anos. No entanto, ainda há tempo, se agirmos agora. A solução começa conosco. Dizer não a esses produtos e levantar a voz para exigir que as autoridades interrompam a contaminação e obriguem as empresas a fechar suas gaiolas. O povo do Canadá já se pronunciou e conseguiu que seu governo tomasse medidas. Até 2029, não haverá mais gaiolas abertas em seus mares. Embora inicialmente tenha sido prometido que essas práticas seriam eliminadas em 2025, a implementação foi adiada. Nós não podemos adiar a saúde da Patagônia, nem o bem-estar de seu povo. É verdade que toda a produção deixa marcas, mas o mar não tem fronteiras nem paredes que contenham os danos.
Ao contrário da Terra, onde a poluição pode ser controlada, o mar carrega um impacto muito mais longe. Até os cantos onde nossas mãos não alcançam, mas nossas decisões sim. Somos nós, os consumidores, que temos o poder de mudar o rumo. Da próxima vez que comprarmos salmão, vamos nos perguntar de onde ele vem. Exijamos que seja um salmão selvagem ou criado em sistemas fechados. E não apenas isso, cobremos de nossos líderes que deixem de ceder aos interesses econômicos e protejam aquilo que garante a vida. Não podemos permitir que a ganância comprometa a saúde do nosso planeta. Temos um dever sagrado com aqueles que virão depois de nós. Que herança queremos deixar? Se não lutarmos hoje, talvez nunca conheçam a generosidade do mar como nós a conhecemos. O mar está sofrendo. Você ouve o seu lamento? É um gemido, um chamado, um grito que não podemos ignorar. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón.